Olá! Que tal um tempo de colheita? Uma etapa que nos enche de alegria e principalmente para quem se dedicou a uma grande plantação. Não há nada melhor que recebermos o prêmio por isso. Colher os frutos depois de uma produção intensa, onde foi preciso muita dedicação, paciência, trabalho duro, a colheita é uma recompensa maior que alguém pode receber e merece uma grande festa. E é nisto que reside o maior significado dessa festa, o momento de, por meio dos frutos do trabalho humano, onde tudo foi tão abundante nesta época e da generosidade da natureza. Agradecer a Deus por tamanha magnitude, por reconhecer o quanto somos ricos e fortes, por poder plantar e colher. Aprendemos também que a terra, com suas leis, nos mostra uma grande lição. Colhemos o que plantamos, logo, o sucesso é fruto do nosso trabalho. Esse ano a produção está sendo melhor que o ano passado, nós não tivemos prejuízo com chuva de granizo e está previsto até uma produção de 30% a mais da fruta. Tempo de colheita. Esse é o tema do programa Cada Dia de Hoje. Fique conosco. Tempo de colheita. Este é o tema do programa Cada Dia de Hoje. A colheita é uma das etapas mais importantes do processo de produção e, quando mal conduzida, acarreta perda na lavoura, comprometendo os esforços e os investimentos dedicados à cultura. Uma colheita eficiente, farta e com produto de boa qualidade somente pode ser obtida quando são tomados alguns cuidados, desde o preparo do solo até o momento de colher os frutos dessa produção. O preparo do solo deve favorecer o estabelecimento e o desenvolvimento da cultura, além de ser de grande importância para os aspectos físico, químico e biológico do solo. A época de semeadura influencia o desenvolvimento das plantas e vai refletir no processo de colheita, que pode ser prejudicada se coincidir com períodos chuvosos. Isso pode acarretar um aumento das perdas e qualidade do produto. A semeadura, feita na época adequada, de acordo com o cultivo de cada região, propicia bons rendimentos e colheita eficiente. É tempo de colheita. Os diversos tons de vermelho e laranja enfeitam e dão um toque todo especial na paisagem. Seu Carlos é produtor de caqui rama forte há mais de 20 anos. Entre os meses de março e abril, ele chega a colher 200 caixas de 25 quilos por dia. Ao todo, são 1.000 pés da fruta espalhados por 5 hectares de terra. Esse ano a produção está sendo melhor que o ano passado, nós não tivemos prejuízo com chuva de granizo e está previsto até uma produção de 30% a mais da fruta. Depois de um ano de prejuízo, a cidade de Itatiba, que fica no interior de São Paulo e é conhecida como a terra do caqui, com certeza terá muitos motivos para comemorar. A previsão é que até o final da safra, que acontece em maio, os 70 produtores do município colham cerca de 9.000 toneladas da fruta, um aumento de 30% comparado ao ano anterior. O bom é que os agricultores aqui a maioria está fazendo venda direta para os próprios mercados locais. A procura dos mercados pela fruta começou a aumentar devido às pessoas conhecerem mais a fruta na festa, porque a própria população de Itatiba não conhecia a fruta, sabe? Não tinha o gosto pela fruta. A prefeitura também compra e coloca nas creches para as crianças desde pequenos já começarem a... É um incentivo, né? Para que uma parte da produção fique dentro do próprio município. E para que o caqui conquiste cada vez mais o paladar dos consumidores, é necessário todo um cuidado. Tratamento fitossanitário, que é feito após a colheita, que é a limpeza dos troncos, a poda, o ralhamento dos galhos. E depois, quando começa a surgir os ramos, a gente passa alguma coisa para manter ele, passa sempre um adubo foliar para ele se manter mais vivo, mais vigoroso. Além disso, saber o ponto exato da colheita é essencial.
O caqui começa a brotar no mês de setembro e 5 meses depois, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, os primeiros frutos já começam a aparecer. E para quem pensa que o caqui só pode ser retirado do pé quando está bem maduro assim, está enganado. O fruto só pode ser retirado quando está bem firme e nesta cor alaranjada. Para chegar a amadurecimento total, 3 dias, que dá o tempo da comercialização, né? A comercialização e um tempo de prateleira nas lojas, na frutaria onde vai. E para você que ficou com água na boca e morrendo de vontade de experimentar os famosos caquis de Itatiba, pode ficar tranquilo que eles atravessam sim as fronteiras de São Paulo e podem ser encontrados aí, bem pertinho de você. Nordeste, Rio e Minas. Que bom quando podemos colher os frutos daquilo que produzimos e saber que podemos contar com as boas condições do solo, da semente e do clima que propicia uma colheita boa e abundante. Não podemos nos esquecer de que Deus, o grande Criador, é quem dirige e é soberano sobre todas as coisas. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. A relação do homem com a terra é uma relação divina, um direito e dever, pois se o homem quiser comer e viver, ele terá de trabalhar. Este trabalho, por ser uma tarefa executada com orientações diretas de Deus, dá dignidade ao homem. É por meio da relação com a terra, com a natureza que o homem se faz, constrói sua família e sociedade. O homem é o administrador da terra e sua missão é cuidar dela e multiplicar os frutos de amor e de vida que existem nela. Por meio dos frutos do trabalho humano, da generosidade da natureza, devemos agradecer a Deus por sua provisão. Assim, reconhecemos o quanto somos ricos e fortes por poder plantar e colher. E aprendemos também que a terra com suas leis nos mostra uma grande lição, a grande colheita. Colhemos o que plantamos, logo, o sucesso é fruto do nosso trabalho. No próximo bloco, você vai conhecer uma igreja que tem trabalhado para que muitas pessoas conheçam o Evangelho do Senhor Jesus. Um trabalho que começou num pequeno local e depois de anos tem gerado muitos frutos para a glória de Deus. As pessoas estão abraçando os moradores de rua, então eles chegam aqui, eles vêm um pouco antes no culto, a gente leva eles para tomar banho, eles comem, assistem o culto e a gente já está observando algumas transformações. Tempo de colheita. Queremos continuar com esse tema depois de um intervalo. Não sai daí. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Para receber de graça em sua casa o exemplar desse mês, ligue para 19 3741 3000 no horário comercial ou envie um e-mail para cadadia@lpc.org.br. Estamos falando sobre a felicidade de se colher bons frutos na época certa. A colheita, como dissemos, é a recompensa de tudo o que semeamos. No campo espiritual também é assim. Podemos ficar de braços cruzados sem semear a palavra de Deus àqueles que necessitam ouvir de seu amor. Precisamos semear para que o campo produza mais. Tudo começa com oração, obediência e semeadura. Necessitamos semear onde formos, no ponto do ônibus, no trabalho, na escola, onde estivermos. Semear para produzir 100 vezes mais. Quando semeamos a palavra, ela se espalha. Não sabemos como, mas acontecerá, porque o poder está na palavra de Cristo. Caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Deus é quem dá a semente ao semeador, e é Ele quem multiplica os frutos da sementeira.
Através da semeadura, os ministérios do corpo de Cristo são ativados. Capacidade para 4.000 pessoas. Um espaço de 7.200 metros quadrados. A antiga fábrica de açúcar, que depois virou uma das mais conceituadas boates de Campinas, hoje dá lugar à Casa de Deus. Que se abra o céu, que se abra o céu, que se abra o céu, que se abra o céu. O sonho maior, e que é um sonho que pode ser realidade todos os dias, é ficar com ele, estar na presença dele. E isso que realmente foi a maior realização desse crescimento. Foi eu poder ver o quão bom é estar na presença dele. E entender que isso daqui é só mais uma das estratégias deles de poder atrair o povo para ele, porque essa casa é do Senhor, para falar do Senhor, do amor do Senhor. Então, é tudo dele. Fundada em 1999 na cidade de São Paulo, a Igreja Bola de Neve chegou em Campinas há 7 anos. Na época, os cultos eram feitos dentro dessa casa. De 30 pessoas já foi para mais ou menos umas 120 pessoas, e aí a gente já não cabia mais, porque a gente usava a sala, onde era a sala, o escritório da dona da loja, aí a gente começou a usar o showroom também, aí tinha uma laje que dava para ver da janela, o pessoal começou a ficar na laje, virou umas 120 pessoas, já não cabia mais, o pessoal sentado no chão, aí nós procuramos um galpão. Da casa para este barracão. A igreja chegou aqui com cerca de 100 pessoas e 4 anos depois já contava com mais de 700 membros. O espaço, que até então era bem grande, ficou pequeno. Um dia eu fui num culto, o apóstolo Rino estava pregando, ele falou assim: vocês pastores têm que procurar os melhores lugares da cidade de vocês, porque lá tem que ser a casa do Senhor, né? Lugares onde reinava a morte, onde existia a morte, vocês têm que ir lá e trazer para o reino de Deus e profetizar que ali vai ser vida, né? Um sonho que se tornou realidade, uma conquista que vem abençoando vidas. Um local usado para falar do amor de Deus e acolher pessoas de todas as tribos, raças e classe social. Hoje a gente está vendo os mendigos indo, os loucos, os hippies, os noias, todos chegando, e a igreja abraçou esse povo. Semente que foi plantada lá atrás e que ano após ano vem conquistando as multidões. Além das 170 igrejas espalhadas pelo Brasil, o Bola de Neve está presente em mais 9 países. Tudo isso é fruto de um trabalho de amor, de fé, perseverança e de muita oração. Que se abra o céu, que se abra o céu, que se abra o céu, que se abra o céu. Quando semeamos a palavra de Deus em oração e obediência, ela será sempre acompanhada do mover do Espírito Santo, que faz a obra e transforma vidas. Deus, a cada dia, nos desafia a nos colocarmos a postos para espalhar o Evangelho de Cristo e fazermos parte de sua grande comissão. Não podemos perder tempo. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. A colheita é o fim dos tempos que se aproxima. Não se trata do fim de todas as coisas, mas da grande transformação que Deus irá fazer. Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus nos ajude a fazer parte e permanecermos na grande comissão, semeando a sua palavra em todos os lugares, para que possamos colher os frutos de seu amor. Tempo de colheita. Queremos continuar com este tema com o reverendo Jeremias Pereira depois de um breve intervalo. Não saia daí.
Olá, gente boa! Como é que vai essa força? Que o nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe da cabeça aos pés, para não sobrar nada pro capeta. Tá certo? Como diz um amigo meu, não é cá não, pastor Gemini, é lapeta, longe de mim. É assim mesmo. Ah, tá lembrado? Semana passada nós combinamos. Meio-dia, despertou o relógio aí não? O celular tocou? Orou a semana inteira? Eu tô agarrado na oração. Ó, orar para que Deus renove minha vida, então você ore pela sua vida. Renove sua família, quem é casado ora pela mulher, quem tem filho ora pela mulher, pelos filhos, sogra, cunhados, povo bacana. Bacana mesmo, tô zoando não. Você ore pela sua igreja, ora pro seu pastor, esse cabra bom. E se ele não for bom, você orar, ele vai melhorar, mas não vai. Não é? Você ora pela sua cidade, ora pelo nosso Brasil, querido Brasil. Meio-dia, relógio despertando e nós juntos orando com milhares de pessoas ao redor do Brasil. Valeu? Nossa conversa de hoje é sobre tempo de colheita. Tem a hora de colher. Veja o que diz a Bíblia sobre o assunto. Gálatas 6, verso 7 e 9. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Tempo de colher. Há 2 meses atrás, eu estive no sertão do Brasil e chorei. Lá no Nordeste, no sertão da Paraíba e um pedaço do sertão do Ceará. Viajei numa estrada 2h30 e eu contei 100 cabeças de gado mortas por causa da sede e da fome. Em alguns lugares, não chove no Nordeste desde 2010. As colheitas todas morreram. Hoje, alguns lugares são sustentados porque algumas prefeituras enviam caminhões-pipa. Mas em alguns lugares, nos sítios mais distantes, o caminhão-pipa não chega, porque aquelas comunidades não são cadastradas. É hora de você e eu entrarmos na brecha. É hora da igreja ajudar. É hora de você fazer um movimento para ajudar a quem não tem água nem para comer. Nossa igreja, a 8ª Igreja Presbiteriana, tomou o desafio de ajudar a cavar pelo menos 3 poços para ajudar famílias que hoje não têm nem água. Estamos fundando um poço no sertão, furando no sertão de Pernambuco, do sertão da Paraíba, e vamos ainda ajudar a fundar em outro local, furar um poço de água, pelo menos para abençoar 20 famílias, 30 famílias. Ouvi de um lugar entre os quilombolas que as mães estavam pegando assim, aquele barro, e torcendo num pano de prato, e aquele líquido que vazou dali, elas estavam fervendo para dar a seus filhos água. Ora, se não tem água nem para beber, e a colheita? As águas de março foram fracas. As águas de março não choveram tanto que precisava. Na minha Minas Gerais, eu nasci no sertão de Minas. Minas, onde estão as hidrelétricas mais estratégicas do Brasil. Um estudioso disse que para repor a água que Minas precisa chover 1 mês. 1 mês. Aquela chuva que chove todo dia. Nós sabemos que, enquanto isso, em lugares, no Rio de Janeiro, São Paulo, muita gente perdeu muita coisa porque choveu demais. A Bíblia diz que aquilo que a gente semear também colherá. Nós não sabemos que mistério é esse.
se a destruição das árvores, a destruição da natureza, gerou esse desequilíbrio todo no clima. E então, animais, famílias. Eu vi animais. Eu contei num lugar que eu passei, no sertão da Paraíba, 25 cabeças de gado mortas, parecia um cemitério de reses. Chorei, emocionado, quando vi aquela situação. Era a época em que precisava de estar tendo uma colheita do capim para os animais. Era a época em que o milho precisava estar dando. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não se esqueça, o pecado gera consequências na sua vida. Gera consequências contra a sua família, gera consequências contra a sua saúde, gera consequências no clima e na situação inteira. Então, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Diz o texto que nós lemos, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, tem um tempo de colher. Tem um tempo de semear e um tempo de colher. Nem sempre a pessoa semeia na hora o que faz, é raramente. Uma pessoa imprudente atravessa a rua fora do sinal, o sinal não está aberto para o pedestre, ele atravessa, pode ter uma colheita dolorosa que é um atropelamento. Mas geralmente isso não aconteceu assim, é porque a pessoa já é imprudente, já vem com imprudência a vida inteira. Acostumou a correr e nunca foi pego, acha que também vai ser assim. Eu recomendo que você vá com mais paciência. Não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem cansa. Não cansa também? Vai fazendo, ninguém vai reconhecer. Cansa. Mas a Bíblia diz que tem um tempo que você vai colher. Assim como o mal traz consequências, fazer o bem traz boas colheitas para a sua vida. Quando você orar para Deus abençoar até o seu inimigo, Deus ficará feliz. E diz, se você abençoar seu inimigo, o Senhor está olhando e se alegrará por isso. Tem um tempo de colher. Como eu já disse para você, lá na nossa igreja, no mês de abril, na 8ª de Belo Horizonte, nós falamos assim, abril, é com U, que Deus vai dar uma colheita nova, bela, bonita, em todas as áreas da nossa vida. Eu creio que do ponto de vista da evangelização, esse é um tempo de colheita. Esse é um tempo que Deus resolveu abençoar o nosso Brasil. Então nós devemos evangelizar a tempo e a fora de tempo, devemos ministrar, devemos testemunhar de Jesus e quem trabalhar vai colher. Não nos cansemos de fazer o bem. Tem muito lugar do Brasil colhendo muito, num lugar deu soja demais, não é isso? Demais não, tudo que produz é bom. É porque o povo quer lucrar demais, não barateou o preço, prefere jogar no lixo. A seu tempo você vai colher. Eu quero convidar você para fazer duas coisas. Primeiro, persevere em fazer o bem. Você cansou de fazer o bem? Desanima não. Continua ajudando esse povo seu aí. Tem uma turma que você fala assim, isso não vale nada. Fala isso mais não. Ajuda esse povo, ajuda. Sustância, ajuda. O Senhor vai se alegrar com você. Meu irmão, você desanimou de investir nessa igreja, de investir no povo? Tem gente que você falou assim, esse povo não converte nada, você tem mais aqui para o inferno. Nada disso. Você é servo de nosso Senhor Jesus Cristo, Zé. Você garra com Deus, ora a Deus, testemunha para a sua família. Quem sabe, abriu. Coisa nova vai acontecer, coisa linda vai acontecer. Não nos cansemos de fazer o bem. O tempo da colheita vai chegar. Creia de todo o coração, o tempo da colheita vai chegar para você. Foi o Senhor que disse, seu tempo. Não é assim? Você não virou um filho maravilhoso depois de ter dado tanto trabalho? Você não é hoje uma esposa muito mais substância do que foi aquela mulher pirracenta dos primeiros dias? Olha como é que você melhorou, menina. E você não virou aquele marido internacional? E você que quando começou seu pastorado, o povo nem acreditava que você ia prestar. Olha como é que você ficou bacana, Zé. Deus te abençoe, hein? A seu tempo. E vamos aproveitar, gente, semear no nosso Brasil, pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo,
o fruto está maduro, é tempo da colheita. Vamos pregar? E vamos orar para o Senhor nos dar grande colheita. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa hora de oração. Nós oramos para aquele que desanimou de semear o bem. Renova ele, Senhor. Põe a bênção sobre ele, para que ele se anime de novo. Senhor, nos perdoe. Livra-nos de andar semeando o que não presta, porque a colheita também vem. Senhor, nessa hora nós juntamos o nosso coração, pedimos, Senhor, mandar chuva no Nordeste do Brasil, mandar chuva no Norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Também, Senhor, o Senhor se compadecer daqueles lugares onde teve tragédia, Senhor, para o Senhor restaurar a esperança e a alma do nosso povo. Senhor, perdoa os nossos pecados quando nós somos destruidores da própria natureza que nós devíamos cuidar. Senhor, e agora abençoa o nosso Brasil. Derrama do Teu Espírito, Senhor, que esse tempo seja um tempo de grande colheita espiritual, de salvação de vidas para a glória do nome de Jesus. E esse que me escuta agora, Senhor, onde ele estiver, toca seu coração para que hoje mesmo, agora mesmo, ele possa se reconciliar com o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de quem eu oro. Amém e amém. O programa Cada Dia chega assim, até você, trazendo uma palavra de fé, de amor e de esperança. Não se esqueça, o tempo da colheita Deus tem determinado para a sua vida. Não desanime, persevere em semear o bem. Tira a semeadura ruim de sua vida, porque semeadura ruim, consequências, colheita ruim. Semeadura boa, consequência e colheita boa. Se você quiser aprender mais sobre o assunto, compartilhar conosco, 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, hein? É lá. Ali, ó, em frente ao Minas Shopping. Todo domingo, 7h30 da manhã, 9 horas, escola bíblica para todas as idades, 10h30, culto, 17 e 19 horas. Você é bem-vindo. E se você é de fora de Belo Horizonte, quando for a BH, não se esqueça, hein? 8ª Igreja Presbiteriana. Mas nós aqui do Cada Dia, da Luz para o Caminho, queremos falar com você. Você podia nos olhar o nosso site aí, ó, manda um e-mail ou dá um telefonema. Tem alguém para falar com você. Mas você também pode olhar os outros programas Cada Dia no site da Igreja Presbiteriana do Brasil. Várias mensagens boas para fortalecer, renovar sua fé, sua alegria e sua esperança. Ah, antes de eu dar aquele abraço do tchau. Meio-dia, hein? Põe para despertar seu relógio, seu celular, seu despertador. Estaremos juntos orando pelo avivamento. Um abraço, gente boa. Jesus te abençoe e te guarde. Colha bons frutos na sua vida. Para ajudar você a enfrentar com coragem e fé o seu dia a dia, publicamos o Cada Dia. O Cada Dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Há um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso ajuda você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia, em casa, no ônibus, no intervalo do almoço ou, melhor ainda, com sua família. Você pode fazer também sua assinatura do Cada Dia e receber 12 livretos durante um ano. Se preferir, peça seu exemplar gratuito por e-mail cadadia@lpc.org.br. Comece bem o seu dia lendo o Cada Dia.